Bom dia, Pátria Amada Brasil. Hoje, 10 de dezembro de 2025, quarta-feira, Deus tem uma palavra para você. Veja, nosso texto hoje é Efésios capítulo 5, versículo 18. Diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Capítulo 4, versículo 25 até o capítulo 5, versículo 21. Paulo nos dá orientações para uma vida ilibada, equilibrada de um crente aqui na terra. Esse seria o nosso testemunho, amém? Vamos aqui aprender com o versículo 18 do capítulo 5 de Efésios, que começa dizendo: E não vos embriagueis com vinho. No Brasil, temos experiência com isso, raríssimas exceções, né? Então, neste versículo, o que Paulo está apresentando é exatamente assim o contraste, ou seja, a contradição que existe entre alguém que está cheio do goró, né, cheio de vinho, e alguém que está cheio do Espírito Santo. Então ele vai mostrar essa contradição, claro, dentro de todo o contexto que vem falando, mas quando ele chega no 18, ao fazer essas afirmações, essa expressão, Paulo vai estar assim mostrando essa contradição, esse contraste terrível que tem entre alguém que está cheio de vinho. Vinho aqui vale para toda espécie de bebida, tá certo? Nesse momento, tá bom? Eu estou colocando assim, tá bom? Porque depois está bêbado, ninguém sabe se é de vinho ou de uísque, a gente chama de bêbado. É um sem moral. Ele vai falar dessa contradição entre realmente quem está cheio de vinho, bêbado, e entre alguém que está cheio do Espírito Santo. Olha, o excesso de bebida, querido, ele muda totalmente o comportamento do ser humano. Assim, ele vai aflorar, eu vou dizer assim, o mau caráter que ele é. É porque o vinho faz você perder a vergonha, tá certo? Eu vou dizer aqui algumas características de um bêbado, tá certo? Perde o sentido, né? Não, anda, não enxerga direito, perde o sentido, não tem noção do certo e do errado, para ele tá tudo ok, show, tá bem, né? Sem discernimento claro. Você pergunta um bêbado, ele fala qualquer bobagem, né? Não tem discernimento claro. É um irresponsável. Sai dirigindo. Esse cidadão aqui já fez isso. Louvado seja Deus que me libertou. É, é, e assim, é um sem caráter. Por mais respeitoso ou respeitosa que seja uma pessoa no seu estado normal, se ele tomar alguns gorós, o caráter ele vai assim perder. Não tem limite. Mente, engana. Então, eu digo isso, querido, por experiência própria, tá certo? Não estou falando de ouvir falar, não. Eu sei o que é isso, tá certo? Então, encher-se de vinho, você torna um cara muito mal. Ao que o versículo vai continuar dizendo? E não vos embriaguei com vinhos. Ele diz assim, no qual há dissolução. A Bíblia dá uma definição de dissolução da seguinte forma: depravação moral, imoralidade, libertinagem, a quebra de padrões éticos e a entrega aos prazeres desenfreados, prazeres da carne, lascívia, concupiscência, contrastando com tudo que é puro. Amém? Isso é quem se enche de vinho. Você pode querer se justificar do jeito que você quiser. Eu tenho experiência própria de 22 anos de goró, tá certo? Louvado seja Deus que me libertou. Oh, glória a Jesus. Amém? Então, assim, o apóstolo Paulo vai dizer, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução. Tudo isso, a pessoa fica aí um degenerado. Amém? Agora, eu vou ler esse texto e eu quero que você entenda que esse texto, eu não vou ler ele por questão de homofobia, mas por questão de mostrar a verdade da palavra de Deus. E, por favor, entenda, pastor André não tem nada contra a sua escolha. Eu só sou contra você fazer mudança de sexo em criança, aí eu sou contra. Agora, se você já tem 18 anos aí e quer transformar-se, fica à vontade, Deus seja contigo.
Agora, digo mesmo, sou contra radicalmente a ideologia de gênero para criança. Eu sou contra. Agora, para você que já é adulto, quer aí se transformar, fique à vontade, não tenho nada contra. Seria um prazer lhe receber aqui. Eu iria lhe dar um abraço, tá? Você está aqui na igreja, tá bom? Já deu o endereço algumas vezes. Olha, Gênesis 1, 27, Deus diz que criou homem e mulher. Ele vai continuar dizendo assim, macho e fêmea os criou, e vai dizer que criou a imagem semelhante de Deus. Portanto, só existe um gênero, tá certo? Então, é, é, o vinho pode levar você a uma dissolução, você ter um desequilíbrio aí e tal. Assim, não necessariamente nesse sentido, mas em vários sentidos, tá certo? Mas eu queria ler esse texto dentro desse contexto, onde Paulo vai estar trabalhando essa ideia de que não haja dissolução, que não seja uma pessoa dissoluta e desregrada, entregue aí a todo tipo de coisa que é perversão e a imoralidade no que diz respeito àquilo que Deus projetou para a humanidade. Eu vou ler Romanos 1, 26, 27, que diz assim: Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Olha, querido, já disse a você, você pode escolher ser o que você quiser. Você pode até votar no PT, você está livre. Mas olha, a palavra de Deus não criou 3 gêneros, 4 gêneros, 5, 10. Não criou. Criou 2 gêneros, masculino e feminino, macho e fêmea, tá certo? A macho e fêmea é referência aos animais, eu penso isso, tá certo? Então, esse texto vai dizer que você não se embriague com vinho em quem há dissolução, a vida fica desregrada, perdida e tal. Tem pessoas que faz conscientemente, amém. Se você faz consciente, é até mais fácil de mudar, porque o vinho às vezes domina a gente, né? De alguma forma, tá bom? Olha, eu citei esse texto, mas vou reforçar, não tenho nada contra a sua escolha. Eu tenho um amor tremendo. Tenho vergonha de dizer, não, na minha família eu tenho esses casos. E amo todos eles, e amo tanto quanto a qualquer um outro, tá certo? Sem nenhum problema. Mas a Bíblia, eu sou cristão, eu creio na palavra de Deus. A Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz que ele criou 2 gêneros, macho e fêmea, tá certo? E aqui Paulo faz uma analogia dessa dissolução, aonde o sexo igual se inflama um pelo outro. Então, isso é contrário à vontade de Deus, eu não posso dizer diferente. Não estou, por favor, entenda, acusando ninguém de nada, mas assim, buscando entender a palavra de Deus. Amém? Eu lhe amo de uma forma graciosa. Se você vier aqui e você tiver alguma mudança no seu comportamento sexual, você vai ser bem recebido aqui na Igreja de Cristo João 23 e vai ser amado e amada. Amém? Mas vamos lá, o versículo 18 termina dizendo assim: Mas enchei-vos do Espírito. Esse Espírito é o Espírito Santo, tá certo? Olha, vou dizer aqui algumas contradições, assim, só para a gente refletir e pensar entre os que se embriagam com vinho e os que se enchem do Espírito Santo. Assim, os que se embriagam com vinho têm um andar cambaleante. Isso está lá no versículo 15 que nós fizemos anteontem. Ele vai assim, vai ter dias perdidos, o cara embriagado, drogado, tá aí, não sabe nem o que está acontecendo no mundo às vezes, não tem noção. Vai ter dias perdidos, o versículo 16 vai dizer isso. A mente vai estar entorpecida, não consegue raciocinar direito, versículo 17. Vai ter um cântico distorcido, em vez de cantar louvores a Deus, está cantando toda esculhambação aí que vem na mente, quem sabe praticando, tá certo? Então, a pessoa que se enche de vinho, ele tem uma distorção no seu comportamento. Não tem jeito. Olha, assim, eu tenho experiência própria, assim, eu sei como é que é isso, tá certo? Então, quem se enche de vinho vai ter uma distorção, vou dizer assim, no seu caráter. A pessoa, às vezes, é uma pessoa moralista, né? Tá ali. Mas tomou uns goró, o negócio muda. Muda. E a Bíblia diz lá no Salmo, esqueci o nome do seu Salmo agora, mas diz que um
um abismo leva a outro abismo. E pronto, a desgraça está feita, tá certo? Então, encher-se de vinho vai levar você a essa distorção, a esse andar cambaleando aí, tombando, não faz as coisas direito, tá certo? E quem se enche do Espírito Santo, querido, tem o coração, mas assim, tem a mente transformada. Oh, glória a Jesus. Olha, eu penso exatamente o contrário de tudo que eu pensava, e olha que eu bebi dos 12 até os 34 anos. Que coisa terrível. Obrigado, Jesus, que o Senhor me libertou. Eu digo isso com gratidão, gratidão. Vaidade jamais, mas com gratidão a Deus. Então, eu sei o que é isso, tá certo? Então, agora, quem é esse do Espírito vai ter a sua mente equilibrada, vai ter um pensamento equilibrado, vai olhar as coisas, vai errar, é possível, mas não vai fazer bobagem, vai ter um coração purificado, vai ter uma pessoa transformada, ele vai ter assim uma boa comunicabilidade. O bêbado só fala asneira, por mais intelectual que ele seja, só fala bobagem. E quem tem a mente transformada por Cristo, que se enche do Espírito Santo, agora deseja louvar a Deus, tem gratidão a Deus, continua vivo com essa gratidão, tem desejo de servir a Deus e ao próximo, isso é coisa gloriosa. Amém? Eu vou dizer aqui uma coisa bem rápida. Antes de eu me converter, eu pensava assim, o governo podia soltar uma bomba dentro dos presídios e matar todos os presos. Olha o pensamento de um degenerado, que não tem o Espírito de Deus. Quando eu me converti, passei 7 anos, todos os sábados, pregando dentro de um presídio aqui em Fortaleza, que era o IPPO. Hoje ele não é mais presídio, se transformou lá, é só um ambiente de passagem dos presos e tal. Mas passei 7 anos depois que me converti e vi que lá Deus ama aquelas pessoas tanto quanto a mim. Você entende isso? Que a pessoa cheia do Espírito Santo muda completamente. Amém? Olha, o Espírito Santo de Deus, ele não tira a consciência do genuíno crente. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque tem uns absurdos aí, as pessoas rolando pelo chão, caindo para trás. O que Deus está sendo glorificado nisso? Subindo parede de costa, rolando pelo chão, sei lá, parece um louco. O Espírito Santo não faz isso, não. Quem faz isso é o demônio, tá certo? Pode ter certeza. É o demônio. O Espírito Santo deixa você consciente, transforma a sua mente, torna você uma nova pessoa. Oh, glória! Eu que pensava jogar bomba dentro dos presídios, passei 7 anos pregando lá dentro. Hoje não faço mais esse trabalho, estou em outra direção, mas quem sabe posso até voltar, porque Deus ama todas as pessoas. A gente passa a amar as pessoas, independente do que elas sejam, tá certo? Agora, para que eu seja cheio do Espírito Santo, eu vou te dar aqui algumas dicas rapidamente, tá certo? Primeira coisa, é preciso nascer de novo pela fé, crer em Cristo. Porque quando nós cremos, é o Espírito Santo que nos convence. 1 Coríntios 12, 3 diz que ninguém confessa a Jesus a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Então, primeira coisa é nascer de novo, crer em Cristo. Você vai ter o Espírito presente em você, o Espírito Santo. Depois você vai ler a Bíblia, você vai estudar a palavra de Deus, estudar a Bíblia, você vai jejuar, faz parte desse crescimento em termos de santidade, no sentido de se alinhar com Deus, buscar os dons espirituais, tá tudo isso na Bíblia, principalmente o discernimento, amado. Olha, as pessoas querem ter dom de curar, de falar línguas, tá? Todos os dons são importantes. Todos, todos, todos. Mas eu te digo uma coisa, eu oro quase todo dia dizendo, Senhor, me dá discernimento espiritual. Então, são vários dons. Depois, já fiz aqui coisas sobre os dons, tá? Você estuda que Shazam agora atrapalhou. Então, assim, participe das atividades de sua igreja para você aprender. Aonde você pertence. Aprenda uns com os outros. Viva de maneira que a sua vida glorifique a Deus. Dê testemunho de vida correta. De forma geral, correta em tudo. Compra, paga. Isso é vida de crente, tá certo? Então, viver de maneira que a sua vida glorifique a Deus. São todas essas dicas assim. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Primeiro, nascendo de novo. E depois você vai viver de acordo com a vontade de Deus, na direção de Deus, pedindo discernimento a Deus, para que você, o Espírito Santo, não entristeça e até seja extinto de dentro de você, como Paulo diz lá em 1 Timóteo, se eu não estou enganado, capítulo 5, versículo 17, não entristeçais o Espírito Santo. Amém? Então, que o Senhor te encha do Espírito Santo de Deus. A pessoa cheia de vinho, amado, fica sem noção. A pessoa cheia do Espírito Santo
tem noção das coisas com clareza, compreende até o reino de Deus que já está no coração de quem crê hoje. Amém? Isso é um tema muito gracioso, mas Deus te abençoe, Deus abençoe o Brasil, abençoe a nossa pátria, em nome de Jesus. Amém.